A gente sabe que o trabalho de manutenção é super importante na indústria. A gente tem que ficar de olho no desgaste das peças, na lubrificação, numa porção de itens. Na verdade, eu fiquei encarregado de verificar as molas desta máquina. Mas tem uma coisa, eu não me lembro muito bem sobre molas, o quanto elas são importantes. Mas uma coisa eu sei, as molas estão presentes em vários tipos de máquinas. Relógios, brinquedos, carros, caminhões, estofamentos, válvulas de descargas, fechaduras, máquinas pesadas, trampolins, bujões de gás e por isso são muito importantes para o profissional de mecânica. Bom, mãos à obra, que não adianta ficar parado. Quem quer aprender tem que correr atrás. Você também ficou interessado nesse assunto? Pois não se preocupe, porque o assunto da teleaula de hoje é sobre molas. Hoje você vai conhecer as várias formas de uso das molas. Vai ver as molas helicoidais e planas, e as molas de tração, compressão e torção. E aí, vocês estão prontos? Então vamos nessa que a nossa teleaula de hoje está apenas começando. Nem tudo que a gente vê fica na nossa cabeça, Caio. Não é vergonha nenhuma. Conforme a necessidade, a gente tem que voltar a estudar, a ler, a perguntar para quem conhece. E manutenção é uma coisa que envolve tantas peças. Eu tô vendo, olha. Mas o problema é que eu olho uma máquina funcionando, dou uma checada nas peças, mas eu nunca sei se precisa de substituição, se é só dar um ajuste, sei lá. Mas é aí é que entra a experiência, Caio. Muita coisa você só vai saber com o tempo. Trabalhando ali com as máquinas, no dia a dia. Olha, o importante hoje é saber que manutenção tem que se fazer sempre. Previne que as máquinas deem problema, que te deixem na mão. É como com a saúde. Sentiu algo diferente, uma dorzinha, vai ver logo o que é, porque depois a coisa complica. Tá certo. Todo mundo fala de manutenção, né? A gente sabe o que é. Mas na hora de dar uma explicação, assim, com palavras, fica difícil, né? É isso mesmo, Caio. Todo mundo sabe o que é manutenção, mas na hora de dar uma definição a coisa complica. E você? Saberia dar uma definição de manutenção? Manutenção. Medidas necessárias para a conservação ou permanência de alguma coisa ou de uma situação. E esta mola aqui, Silva? Para que ela serve? Qual é a função dela nesta máquina? Então, já que é para aprender, vamos começar bem do começo, tudo bem? Tudo bem. Perceba que a principal característica da mola é a elasticidade. As molas se deformam quando recebem a ação de uma força. Quando a ação para, elas voltam ao seu estado natural, ou seja, o estado de repouso. Veja, eu aperto, ela se comprime. Eu solto, ela volta ao seu estado de repouso. Pois bem, essa característica é que faz com que as molas possam ser usadas de diversas maneiras. Num trampolim, por exemplo, são as molas que permitem que o ginasta suba no impulso para o salto. Nessa máquina aqui, ela serve para amortecer choques. É como na suspensão dos carros, ou até mesmo nos para-choques. Deixa eu ver se eu entendi, Silva. As peças são fixadas não com algo rígido e duro, e sim com algo elástico. E esse material elástico são as molas. Exatamente. É o que a gente chama de união elástica. E você percebe que elas servem para amortecer choques, reduzir nível de vibrações e até mesmo para fazer voltar o elemento à sua posição original. É que nem essa válvula de descarga aqui. Quando a gente aperta, a mola se comprime, empurrando um componente que libera água. Quando a mola retorna ao seu estado original, o componente volta e a água é bloqueada. Exatamente. Muito bem, seu tio. Bom, agora eu gostaria de saber quais são os outros tipos de utilização das molas. Essa é uma boa pergunta, Ananias. Mas quais são as outras formas de usar as molas? Olha, as molas apresentam diversas formas de uso e é isso que nós vamos ver agora, o uso das molas. Dá só uma olhada aqui, Caio. As molas podem armazenar energia. Por exemplo, quando damos corda num brinquedo ou num relógio ou apertamos a válvula de descarga. As molas também servem para amortecer alguns choques, como é o caso das molas de suspensão dos carros.
Podem também ser usadas para distribuir cargas, como acontece nos estofamentos ou nas caçambas de caminhões, onde o peso é distribuído por um sistema de molas pelas rodas. Limitar ou regular a vazão de líquidos ou gases, como nas válvulas de bujões de gás e nas válvulas de descarga. E as molas são usadas ainda para preservar junções ou contatos, como nos casos de peças articuladas, que em movimento ficam sujeitas a desgastes. E as molas são usadas ainda para preservar junções ou contatos, como nos casos de peças articuladas, que em movimento ficam sujeitas a desgastes. Olha. Olha só. Olha só as peças articuladas aqui, Ananias. Caramba, hein? Quanta informação! E você deve estar pensando mesmo. Nossa, quanta informação! Será que dá para repetir? É claro que dá, porque é isso que nós vamos fazer agora. Preste atenção. E para não ficar mais nenhuma dúvida, é que nós viemos até esta oficina do Senai e vamos conversar com o professor João. Ele vai nos mostrar as formas de uso das molas e nós vamos olhar por dentro dos mecanismos que a gente acabou de ver. As molas, nesse caso, servem para armazenar energia. Ou seja, eu vou dando corda e vejo o que acontece. Ela vai se comprimindo e acumulando a energia que eu dei. Quando eu solto, ou seja, quando paro de fazer força, ela libera energia e faz movimentar o brinquedo, o relógio ou qualquer outra coisa que use esse mecanismo. Certo. Vamos conhecer agora as molas que são usadas para amortecer choques. Veja que nesse caso, as molas estão entre as rodas e o resto do carro. Quando as rodas passam por buracos ou sofrem as trepidações normais, veja o que acontece. Balança o carro, por favor. As molas oferecem resistência e, por serem elásticas, não deixam que as partes do carro batam umas nas outras. Certo. E além disso, as molas servem para mais alguma outra coisa? As molas servem também para distribuir o peso de uma carga por toda uma superfície. É o caso de um estofamento. A pessoa senta aqui e esse conjunto de molas distribui o peso por toda essa superfície aqui. Nos caminhões acontece algo parecido, só que as molas distribuem o peso da carroceria pelas rodas. Certo. As molas também regulam a vazão de líquidos e gases. Quer ver como isso acontece nas válvulas de descarga? Preste atenção e fique por dentro. A válvula de descarga é um dispositivo hidráulico destinado a abrir e fechar descargas de água do vaso sanitário. O início do processo é automático e se dá quando você aperta este botão. Existe este elemento de vedação, que permite ou não a passagem da água, que é acionado pela pressão existente na tubulação e pela ação desta mola. Ainda está faltando uma forma de uso da mola, que é essa aqui, ó. Aqui preserva as junções e contatos entre as peças. Olha só, Caio. Veja como essas molas impedem que as peças percam contato. E as peças se desgastam para fazer isso, né? Imagina só isso acontecendo todo dia, o dia inteiro. Por essas e por outras, que a gente tem que checar sempre as peças, saber como estão. Conhecer a peça nova, boa e depois de usada. Saber quando deu o que tinha que dar e fazer a manutenção. No caso de molas, a gente pode evitar acidentes graves. Eu sei. E uma vez eu passei um apuro danado por causa de um caminhão. Nós vamos conversar agora com o mecânico da Pesada, que conserta caminhões. Oi, por favor. Onde ficam as molas e para que elas são usadas nos caminhões? Elas ficam aqui, ó, em cada roda, e garantem a suspensão do veículo. As molas de suspensão servem para amortecer os choques. E tem também as molas que distribuem a carga pela carroceria. Elas são responsáveis pela distribuição do peso da carga sobre o chassi. E essa história do desgaste que a gente ouve tanto falar, o que é? As molas vão sendo exigidas pela suspensão. O trabalho delas é pesado. Aos poucos elas vão perdendo a resistência e a elasticidade. E você pode mostrar umas molas usadas pra gente ver como é que elas ficam? Posso. Vem aqui, ó. Olha essa aqui. Novinha, né? Tem uma certa resistência, uma elasticidade certa. Agora, olha essa outra aqui. Foi trocada ontem. Por quê?
porque já não tem a mesma elasticidade. Uma força bem menor já comprime ela. E o que acontece se a gente não trocar essas molas que já não têm a mesma elasticidade? Aí é perigoso, né? Uma mola velha pode ser responsável por um acidente. Viu só? Quando o assunto é manutenção, é legal prestar bastante atenção e ficar com o olho aberto. Então foram criados diversos tipos de molas para as mais diversas funções e situações de uso. Essa daqui é uma mola helicoidal, ou seja, em forma de hélice. Todas essas aqui são helicoidais. Mas espera aí, Silva. Não existe só molas helicoidais, né? Eu, por exemplo, já vi um monte de tipos de molas que não parecem ser helicoidais. Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver. Mola do tipo helicoidal eu vejo sempre e conheço muito bem. Mas existem outros tipos de mola que não são em forma de hélice. Essa aí, por exemplo, não é helicoidal. Essa outra também não. Mas como será que essas molas são chamadas? Ah, claro, lembrei. São as molas planas. Isso mesmo, são molas planas. Veja aqui, molas planas. Ah, agora eu entendi. Aqui são molas helicoidais em forma de hélice e aqui as molas planas. 2 tipos de molas. Guardou rápido, hein, garoto? Agora as molas podem ser divididas pelo esforço que elas suportam. Como é que é, Silva? Classificadas conforme o esforço que suportam? Conta essa história direitinho pra mim. Existem as molas de tração, as molas de compressão e as molas de torção. Vamos ver primeiro as molas de tração. Esse tipo de mola suporta uma força de tração, ou seja, uma força que quer esticar a mola. E as molas de compressão? Bom, as de compressão, como o próprio nome já diz, suportam uma força que quer comprimir a mola. E aí só ficam faltando as molas de torção. Peraí, essa deixa pra mim. São aquelas que suportam forças que querem torcer as molas. Quer dizer, forças que tentam girar as molas em torno do seu eixo, que está fixo. É isso mesmo, mestre? Na mosca, Titão, é isso mesmo. Essa história de manutenção nos rendeu muita informação sobre molas. É, mas você lembrou o geral sobre as molas. Você tem muito mais coisas para aprender sobre elas. Aproveita esse trabalho, se aprofunda, que você vai conhecer mais coisas sobre as molas, tá? Tá legal. Eu vou fazer um trabalhinho ali, qualquer coisa me chama. Tá. O Silva tem razão. Toda vez que eu faço manutenção, eu conheço os lugares e as funções das peças. E é lógico, como funciona a máquina e os problemas que podem aparecer. Com esse trabalho dá para aprender muita coisa. Mas para fixar tudo na nossa cabeça, que tal uma boa revisão? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que a principal característica das molas é a elasticidade. Você também ficou sabendo quais são as formas de uso das molas: armazenamento de energia, amortecimento de choques, distribuição de cargas, regulagem da vazão de gases ou líquidos e preservação ou proteção da junção ou de contatos. Aprendeu ainda que, quanto à forma geométrica, as molas podem ser helicoidais, em forma de hélice, ou planas. E, finalmente, que, quanto ao esforço que suportam, as molas podem ser de tração, de compressão ou de torção. Hoje a gente começou a estudar as molas. Faça os exercícios do seu livro e guarde bem na sua cabeça todas as informações, porque na teleaula que vem a gente vai se aprofundar nesse assunto. Nas próximas teleaulas, você vai conhecer os tipos mais comuns de molas, suas características e como representá-las em desenho técnico. Eu não vejo a hora de aprender mais sobre molas. E você? Então, não perca a nossa próxima teleaula. Tchau!
Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.